Bom dia a todos presentes, bom dia aos nossos companheiros internautas que estão também nos assistindo. Agradecer penhoradamente a direção dessa casa pelo convite generoso. Agradecer ao nosso companheiro que, com a sua música, nos auxiliou na preparação do ambiente. E, principalmente, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade bendita de trabalho, a que todos nós, espíritos encarnados e não encarnados, estamos sujeitos, e é uma situação necessária para que possamos fazer a nossa elevação. E daí a nossa gratidão profunda ao nosso amado Mestre Jesus. Hoje nós trouxemos para reflexão um tema bastante atualizado e que talvez não fosse eu a pessoa mais indicada para falar sobre essa questão. É uma tarefa que os nossos entendidos de lei, os doutores, os nossos advogados, poderiam estar desempenhando melhor essa tarefa. Mas, como diz o ditado, não tem tu, vai tu mesmo, né? E é necessário que a gente comece a analisar, porque, muito embora pareça contrário, quando a gente começa a observar o universo e, principalmente, o andamento, como andam as coisas no planeta Terra, parece que nós estamos à beira do caos. Parece que está tudo perdido, nada tem volta, nada está certo. As reclamações são as mais variadas possíveis. O clamor por justiça, o clamor por direito, é uma constante, é uma permanente em nossa vida. Entretanto, gostaria, embora não seja novidade para nenhum dos senhores, senhoras e senhoritas, gostaríamos de informar que o universo, e não diferentemente a Terra, vive sobre a maior total, irrestrita, irrefutável legalidade. Nada está fora da legalidade. Nada está fora do lugar. Como já dizia o cantor, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não esqueçamos de dizer graças a Deus. Quem nunca cantou esse sambinha? Né? E realmente está. Então, onde está o problema? Porque os problemas são os mais variados possíveis. Nós poderíamos começar a dizer que uma das grandes dificuldades que enfrentamos é exatamente na hora de nós nos identificarmos como seres ou como indivíduo que somos. Imagine vocês que o homem, com seus poderosos telescópios, com as suas naves, já devassaram grande parte da Via Láctea, caminhando por aí afora, já descobriram que até possibilidade de água em Marte já teve. E nós sabemos, de fato, muita coisa. Agora, vamos fazer uma introspecção. Quantos de nós paramos no dia a dia, ou no nosso momento do dia a dia, para perguntar quem somos ou o que somos? Se formos observar, como diz os cantadores de quadrilha, nós vivemos meio alavantur, né? Vivemos e vamos por aí afora, sem saber muito bem qual é a nossa. Agora imagine vocês, um médico em um grande centro de tratamento de saúde, sem saber qual é a sua função,
qual é a sua especialidade, o que ele está fazendo naquele centro, que desastre seria. E pasme, senhores, senhoras e senhoritas, nós vivemos no planeta mais ou menos assim, sem saber o que estamos fazendo, o porquê estamos fazendo e, principalmente, o que somos. Não sabemos nem se somos médicos, se não somos, se somos gente, se não somos. E olha que nós queremos saber que é Deus e quem é Deus. Perguntemos agora para nós, que eu sou ou quem eu sou? Né? Muito embora as escrituras, os registros mais antigos, dão conta de que nós somos algo. Vamos observar, primeiro, Sócrates, já 560 anos antes de Cristo, pregando a imortalidade da alma. Pitágoras, um pouco antes, falando que a alma é imortal. Mas o que seria essa alma? Fica parecendo uma divagação. Eu sou uma alma, mas o que eu sou? Depois vamos encontrar o anjo Gabriel aparece para Maria e anuncia Jesus. O anjo Gabriel só podia ser um espírito. E aí a primeira forma de espírito que nós temos no planeta, embora pareça contrária, é a do anjo Gabriel. E com asa, né? E nós somos diferentes, porque nós não temos asa, como fazer? Então nós não somos o anjo Gabriel. Então o que somos? Nós somos alguma coisa. Nós não somos uma divagação. E não estamos aqui para nada. Mas só que para que eu saiba por que eu estou aqui, é necessário que primeiro eu saiba quem eu sou ou o que eu sou. No livro A Gênese, o Espírito Galileu nos informa que todos nós, antes de ser espíritos, passamos por toda sorte de seres inferiores até chegar à condição de termos consciência e livre-arbítrio para agirmos. A partir daí, o espírito, nós damos entrada ao mundo dos espíritos e começamos a fazer a nossa evolução. Mas isso para nós ainda é muito pouco. Não sabemos ainda o que somos, nem que somos, de que maneira somos, de o que é muita divagação, é quase uma utopia. Isso nos deixa bastante confuso. Aí a pergunta 21 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é o Espírito? E a resposta, o Espírito é a manifestação inteligente do universo. Opa, melhorou um pouco. Principalmente quando fala que a gente é inteligente, né? E nós somos a manifestação inteligente do universo, a individualidade inteligente do universo. Mas ainda fica faltando. E na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, de novo, Kardec quer saber mais. Ele diz o seguinte, olha, para vocês é fácil compreender o Espírito. Agora, para nós outros, como nós vamos fazer para saber o que somos? E aí os Espíritos de verdade, para nos aclarear, para facilitar a nossa compreensão um pouco, ele diz, olha, o Espírito é uma centelha que vai do opaco ao rubi, de acordo com a sua evolução. Vocês acham que eu estou mais para quê? Para opaco ou para rubi? Olha, não julguei, para não serem julgados. Hein? Então, o fato é que nós estamos do opaco ao rubi. Esse é o nosso caminho, cada um com seu aprendizado. E aí a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade pergunta, Deus criou espíritos diferentes, uns propensos para o bem, outros propensos para o mal?
ou outros para a neutralidade? E a resposta, não. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, com a responsabilidade de fazer a sua evolução. Sem nenhuma tendência. Aí alguém poderia dizer, mas então eu não tenho culpa de escolher ter ido pelo mal. E realmente não tem, porque ninguém é culpado. Não existe culpados. A culpa é uma criação do homem da terra, que criou seus réus para condenar, para pagar. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. O espírito ignorante, quando ele começa a fazer a sua evolução, quem o fez não foi Deus? E se Deus o fez ignorante. Então, se ele errou, não haveria como a gente botar culpa no indivíduo que é ignorante. Porque ele não sabe, a culpa então seria de quem? Fica com medo não, ele não pune. A culpa seria de Deus. Mas não é bem assim que funciona. É que o indivíduo, ele começa a ter necessidades. Cada espírito, ao começar a evoluir, ele começa a ter necessidade. E a partir do momento que ele vai tentando preencher as suas necessidades, ele vai sendo responsável pelo aquilo que ele criou. Aí, quando eu falo responsável por aquilo que ele criou, todo mundo pensa no erro que ele cometeu. Não, ele é responsável, sim, pelo erro que cometeu, mas ele também vai gozar do bônus daquilo que ele acertou. Tem o ônus e tem o bônus. Então, todos nós, se por um lado vamos gozar do bônus, tem o ônus a acertar. É da lei. Porque seria justo que eu errasse e algum dos senhores e senhoritas tivesse que consertar? Não. A lei é que eu acerte o que eu baguncei, né? Pois bem, agora nós já sabemos que nós somos espíritos e que somos um clarão. E aqui, pelo que eu estou olhando, todo mundo brilha. E se vocês forem observar, essa definição que Kardec dá, que os espíritos de verdade dá acerca do espírito, ele bate muito, ele vem encontrar muito o que Jesus já afirmava. Vós sois deuses, que brilhe a vossa luz, porque nós somos luzes. Infelizmente, nós ainda não tomamos consciência disso. E por que não tomamos consciência disso? Porque nós não tomamos consciência de nós mesmos. Como eu disse, a maioria de nós vivemos a l'aventure, sem nenhuma responsabilidade do que faz, levando a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, sem achar que não existe consequências, que não existe efeito, que não existe reação para as nossas ações. Aí, todo mundo fica pensando, não, mas não é só reação punitiva, corretiva, existe os benefícios. Aliás, eu gostaria de trazer uma informação para vocês, que a maioria já sabe, é uma expressão que a gente usa muito no meio, principalmente a impressão de origem hindu, que é o tal do karma, né? Fulano é meu karma. Para o governo da maioria, karma não significa coisa nem ruim, nem coisa boa. É apenas sorte, destino. Fulano é o meu destino, é a minha sorte. Porque quando a gente fala karma, você logo atribui a coisa ruim. Não é isso. O meu karma é viver ao lado do meu amor, a pessoa que eu adoro. A minha sina, a minha vida, né? Então, isso é lei de causa e efeito. Pois bem, voltando à questão do eu, uma coisa que está muito em voga hoje, no nosso meio, é exigirmos direitos. Vocês já perceberam como todo mundo tem direito? Já perceberam?
A justiça brasileira, ela está abarrotada de processos, sem contar os outros milhares de pessoas que estão pensando em entrar com processo para pedir direito, para que tem direito, que tem direito, que eu tenho direito, que tem direito, que tem direito. É direito para tudo. E aí nós ficamos imaginando, o que seria o direito? O que seria o direito? Direito, para mim, para o ignorante, olha que coisa interessante. Direito para o ignorante é alguma coisa que está ao meu favor. Tudo que é contra mim não é direito. Você já viu algum juiz decidir alguma causa e o perdedor achar que foi justo? Quantos recursos que tem na justiça, porque ninguém acha que foi justiçado, mesmo quando o juiz, à luz da lei, decidiu. Todo mundo se acha injustiçado. Só que nós nos esquecemos que, ao lado do direito, existe uma outra coisa, o dever. O direito de todos nós só será garantido a partir do momento que nós cumprirmos os nossos deveres. E quando chega nesse campo de cumprir os deveres, aí é que começa o nosso grande problema. Que pelo fato de nós não nos reconhecermos como espíritos eternos, filhos de Deus, dono do universo, não tomamos consciência de que temos funções muito importantes a desempenhar no trabalho de equilíbrio e de manutenção da legalidade do universo e principalmente do nosso planeta. Não vai ser Deus que vai estabelecer a justiça e a lei na Terra. Vamos ser nós, através dos nossos trabalhos. Jean-Jacques Rousseau, o insigne estadista e pensador francês, ao escrever o Contrato Social, uma das obras que mais norteiam os nossos advogados, o meio jurídico, ao descrever sobre direitos e deveres, ele entra num estado de confusão que ele chega a perguntar o que existe? O direito ou dever? E ele quase que conclui: o direito é uma coisa inexistente. O que de fato irá nos garantir o nosso bem-estar é o cumprimento diuturno de todos os nossos deveres de forma permanente. Se todo mundo cumprir o dever, os nossos direitos estarão garantidos. E quantas contendas nós teríamos evitado? E parece que isso é novo, mas Jesus também nos recomenda. A lei se resume em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o que nós fazemos? Nós só amamos o próximo como a nós mesmos. Vocês sabiam que nós amamos o próximo como a nós mesmos? Vocês acham que não? Amamos sim. Só que nós nos amamos tão mal, que nós acabamos amando o próximo do mesmo jeito. Olha o que nós fazemos conosco no dia a dia. Levanta de manhã e começa a contar quantas irritações desnecessárias você teve durante o dia. Quem faz isso se ama? Quantos xingamentos no trânsito, quanta irritação, quanta coisa, mas coisas desnecessárias mesmo, coisas que não têm a menor lógica e que não vai levar a nada. Só que isso, todo esse processo, ele implica em alguma punição, em alguma correção da lei.
Jesus já dizia: se irá contra um dos vossos irmãos, merecerá punição. E qual é essa punição? Porque toda vez que eu me irrito, o que acontece? Eu mando uma mensagem para o meu cérebro produz determinadas substâncias que vão fazer mal para o meu organismo. Olha a punição aí, eu acho que não estou sendo punido. Aí eu tenho gastrite, labirintite, faringite. Quem conhece a música do Zé Meningite? Não tem? Tem um cantor de pagode aí, que o Zé Meningite, né? Então, são as punições que acabamos conseguindo através das nossas atitudes no dia a dia, porque nós nos amamos mal. E porque nos amamos mal, amamos também o próximo mal. Mas aí Jesus vai mais adiante e aí complica para a gente. Gente, eu queria que vocês soubessem o seguinte, que eu estou falando dessas irritações assim, mas vocês, aqui nessa casa, ninguém tem esse tipo de problema. Isso é só lá na casa que eu frequento, aqui comigo, na minha casa, né? Aqui ninguém fica irritado nunca, né? Só do lado de lá. Mas aí Jesus, didático como sábio, né? É o governador do planeta Terra. Todas as leis morais que chegaram no planeta até hoje, chegaram porque Jesus enviou, mandou homens nos diversos pontos. A gente comete alguns equívocos estapafúrdios. Nós primeiro dividimos o mundo para efeito de estudo em parte oriental e em parte ocidental. Quadrante A, quadrante B, a ponto de nós dizer os 4 cantos do mundo, né? E o mundo não tem canto porque a bola é redonda, porque a Terra é redonda, mas nós temos os quadrantes, os meridionais, os trópicos, né? Então, veja só, nós dividimos o mundo assim. E costumamos dividir os ensinamentos morais também dessa forma. Esse ensinamento moral vem de lá. Então ele não presta, porque ele não veio de Jesus. Aquele ensinamento moral veio de lá, mas ele não presta também, porque ele não veio de Jesus. Só que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos deixa claro, ele afirma peremptoriamente, sem deixar nenhuma dúvida, quem quiser ler, Jesus é o co-criador do planeta Terra. Quando a primeira poeirinha cósmica começou a se aglutinar para surgir o planeta Terra, anteriormente Jesus, com espíritos de luz, já estava programando para que a Terra fosse criada. Então, dessa forma, Jesus enviou homens de sabedoria para os diversos quadrantes do planeta, levando o ensinamento moral a todos nós, com o objetivo de fazer com que nós aprendêssemos e atingíssemos a tão sonhada felicidade e, principalmente, aprendesse a desempenhar a parte que nos cabe no planeta. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: qual o objetivo da encarnação? E aí todo mundo pensa, é para sofrer, é para expiar e provar. De fato, é para a gente corrigir os nossos erros do passado e provar se aprendemos realmente. E ainda mais, desempenhar a parte que nos cabe na área da criação. Todos nós somos responsáveis pelo nosso planeta e precisamos cumprir a nossa parte. E nós não estamos fazendo. Mas uma coisa nós fazemos demais: exigir direitos. Todo mundo tem direito. E aí eu falo sempre com a minha esposa: minha filha, porque às vezes ela fica meio irritada, né, com uma coisa, eu quero justiça. Quem nunca fez isso? Eu quero justiça. Pelo amor de Deus, não pede justiça, não.
Pede misericórdia, porque se vir justiça pode piorar, porque o nosso passado é tenebroso, é uma coisa, né, escabroso, tenebroso. Pede misericórdia, né? Então, é necessário que a gente compreenda que para que a legalidade, para que a ordem no planeta e no próprio universo funcione, nós aprendamos, antes de exigir direitos, que cumpramos os nossos deveres. Quantas vezes o funcionário vai, sem nenhuma crítica, apenas uma análise, o funcionário vai para o serviço e chega lá, o tempo que ele puder dar de cano e enrolar o patrão, ele enrola. Mas no final do mês, ele não quer saber de onde vai sair o dinheiro para pagar. Mas no final do mês, quantas vezes o funcionário é um funcionário exemplar, que trabalha, que produz, mas se o patrão tiver um jeito de não pagar o que o sujeito merece, ele não paga. Nós ainda estamos assim. E depois reclamamos por causa do caos que a Terra está. A Terra só está assim porque nós estamos fazendo assim. Nós temos ouvido muito falar em planetas de regeneração, terceiro milênio, e ficamos esperando que a coisa vá acontecer como num passe de mágica. Nada acontece por mágica. A natureza não dá saltos. Tudo é paulatino e construído. E essa construção começa primeiro por mim. Allan Kardec, preocupado com isso, vocês me dão um pouquinho de licença? Muito obrigado. Allan Kardec, preocupado com isso, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele nos dá um roteiro seguro de como seguir a lei. Porque fica parecendo que a lei é uma invenção dos homens. Mas a lei não é invenção dos homens. A lei, ela é oriunda de Deus. Ela está toda bagunçada, está toda distorcida assim, porque tem interferência do homem. Mas a essência da lei, ela é pura, ela é de garantir direitos e deveres para cada um. Não tenham dúvida disso. Tanto é assim que na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E se nós seguirmos a consciência, raramente vamos errar. Porque lá está escrita a lei de Deus. Aí o que acontece? O homem já montado nas suas conveniências desastradas, como diz o doutor Ângelo Aguaruz no livro Grandes e Pequenos Problemas, ele diz o seguinte, que cada homem faz a leitura da vida de acordo com a sua conveniência. E na hora que nós temos que interpretar a lei de Deus que está na nossa consciência, em vez de nós usarmos a consciência, nós usamos a conveniência. E aí bagunçamos tudo. Acabamos conseguindo para a gente futuro de muita dor e de muito sofrimento, e não há como fugir disso. Porque qualquer reparação vai implicar em dor, vai implicar em sofrimento. E melhor daquele que, ao sofrer e que passar pela dor, a entenda justo, aceita com humildade esse processo de recuperação. Porque senão ainda a dor é pior. Eu estou achando que eu acabei preparando um seminário para falar para vocês, porque nós nem começamos o tema, né, e o tempo já está esgotando. Mas vamos aqui. Allan Kardec, ao saber das nossas dificuldades, que também era dele, que também era do grupo, tentou organizar, ou organizou no Livro dos Espíritos, vocês podem ir lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala de lei moral. Se não der tempo para a gente falar aqui tudo, vocês podem ir lá ler, que está tudo lá, até com muito mais propriedade.
ele organizou uma maneira da gente cumprir e seguir a lei. Vamos lá. A lei divina ou a lei natural? A pergunta 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Lei natural é exatamente aquela lei que vem de Deus. E como essa lei foi semeada pelo mundo? Inicialmente de maneira muito empírica, nas tribos, com as suas leis, com as suas organizações, depois na sociedade um pouco maior, depois o Código Romano, o Código de Hammurabi, né? Alguém disse que não é o Código Romano, né? Mas o Código do Romano, né? Porque parece que o Código só beneficiava os romanos, os outros que se ferrassem, né? Mas, então, a lei natural surgiu assim. E surge também da nossa interpretação. Cada um de nós podemos, a cada instante, estar melhorando a lei, quando colocamos a nossa consciência a serviço de Deus e a praticamos no dia a dia. Então, essa lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz verdadeiramente se afastar da lei de Deus. Aqui vocês perceberam que tem no bojo da resposta uma informação muito importante. O homem só é verdadeiramente infeliz se se afastar da lei de Deus. O que quer dizer isso? Que na origem nós éramos felizes. Não é? Porque só se eu me afastar que eu sou infeliz. Era a felicidade do bruto, do atrasado? Era. Mas nós éramos felizes. À medida que nós começamos a nos adiantarmos, a querermos, a termos paixões, nós fomos nos afastando da lei de Deus. E com isso, trouxemos para nós a felicidade. Nós somos artífices da nossa própria infelicidade. Ninguém constrói a nossa infelicidade. E por quê? Afastamos da lei de Deus. Mas onde está a lei de Deus? Na consciência. Ou nós não sabemos como estamos fazendo a coisa errada? Quantas vezes nós sabemos o que estamos fazendo, mas fazemos assim mesmo? Depois eu vejo que bicho que dá, né? Assim que os jovens usam. Depois a gente paga o pato. Mas, às vezes, nem sempre o pato é tão fácil de pagar assim. Acho que nós vamos correr um pouquinho, tá? Depois nós temos a lei de adoração. Essa lei de adoração, ela traz confusão até hoje. Porque, no início, o homem, na sua ignorância, ele entendia que era necessário adorar a um ser superior. E como ele não sabia como, ele às vezes queria demonstrar superioridade a outrem para mostrar que a ligação dele com Deus era maior do que aquele ser menor. Então nós vamos ver os sacrifícios que tem lá na Bíblia, queimando os carneiros, queimando os animais vivos para a fumaça. O primeiro fratricídio, o primeiro assassinato da Bíblia, do planeta que se tem notícia, surge exatamente a partir de um sacrifício, que até hoje eu não consegui entender. Porque a Bíblia narra dessa forma. Caim era trabalhador, arava a terra, cultivava, plantava. Abel também. Só que Abel cuidava dos animais. Na hora de fazer o sacrifício a Deus, o Caim levou o que ele tinha de melhor. Botou lá na pia e botou fogo. E Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Na hora que o Abel botou, Deus aceita. Por quê? Vocês também não ficariam revoltados? Eu ficaria. Por quê? Por que Deus havia de escolher o Abel em detrimento? Os dois não eram trabalhadores, né?
Homens de bens, trabalhadores da época. Está lá na Bíblia. Não narra ali por que Deus ficou contra Caim. Mas são lendas, né? Lendas que a gente precisa entender. É exatamente a questão da origem do bem e do mal. Então, a lei de adoração, ela está longe, mas muito longe do culto exterior. A lei de adoração é o culto que a gente faz no coração, no sentimento, na nossa maneira de se relacionar com Deus. E que maneira é essa de se relacionar com Deus? É só do blá, blá, blá? Só de achar que nas minhas belas preces, com as palavras mais bonitas, eu estou enganando a Deus, eu estou adorando a Deus? Nada disso. São com as minhas atitudes, com o meu trabalho, com a minha maneira correta e útil de ser. Eu me ligo a Deus através do pensamento, através do trabalho, através das coisas úteis que faço. O Velho Testamento narra de dois senhores, né? Que o fariseu, graças lhe dou, meu pai, porque não sou como determinadas pessoas, que não dão o dízimo, que não faz isso, que não faz aquilo outro, aquela coisa toda. E o outro do lado, de cabeça baixa, com vergonha das suas atitudes do dia a dia, diz apenas: Pai, perdoa, porque eu não sei rezar. E conta a Bíblia que o glorificado foi exatamente esse que diz: Pai, perdoa, porque eu não sei rezar. Então, a adoração a Deus, ela vai muito longe das pataquadas, desculpa a expressão, que pode ser dura, mas são pataquadas que nós inventamos tentando enganar a Deus. Deus, não há maneira como nos enganarmos a Deus, porque Ele criou um conjunto de leis que rege o universo todo. E essas leis beneficiam e corrige a todos. Aquele indivíduo que sabe usar a lei ao seu favor, ótimo. O que não sabe, vai ter que passar pela correção da lei. E como eu uso a lei a meu favor? Servindo. Porque o homem no planeta Terra, o único objetivo do homem no planeta Terra é servir. Ninguém vai estar melhor, ninguém vai crescer, ninguém vai ajudar o planeta a evoluir se nós não servirmos. Eu posso me transformar no maior milionário do planeta Terra e depois descobrir que aquilo de nada me vale e nem me sentir feliz por isso. Isso quer dizer que ter dinheiro é infelicidade? Não. Isso quer dizer que não ter dinheiro é felicidade, que a pessoa é boa? Não. Apenas é necessário servir. Se nós formos observar os grandes homens, as grandes pessoas do planeta, todos eles serviram incondicionalmente. E eles não serviram de mandar fazer. Eles iam lá, a mão na massa, faziam. Olhe Madre Teresa de Calcutá. Todas as notícias que se tem de Madre Teresa de Calcutá, ela está lá atendendo aos seus enfermos. Chico Xavier, cansadinho, quando alguém chegava lá, ele não chamava fulano, vai dar um passo no Beltrano ali para mim, que eu estou muito cansado, não. Ele ia, me leva até lá para eu aplicar um passo no fulano. Então são pessoas que fazem. E no nosso dia a dia, nós necessitamos fazer. A pergunta 643 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: existe alguém no planeta Terra que não tem condição de fazer o bem? E a resposta é não.
Desde que o homem esteja em contato com outrem, ele tem a oportunidade de fazer o bem. Só que aí ele acrescenta uma coisa interessante. Porque às vezes nós somos pretensiosos. Baguncei tudo aqui, né? Porque às vezes nós somos bastante pretensiosos. Olha como é que está longe, ó. Vocês estão perdidos comigo hoje. 2 horas da tarde nós terminamos. O que eu estava dizendo mesmo? Como nós somos pretensiosos. Às vezes nós achamos que nós podemos coisas que não podemos. Quem aqui que não quer ser caridoso? E quem aqui que não se acha caridoso? Grande parte de nós nos achamos caridosos. E eu gostaria de lembrar para vocês que a caridade é a essência do amor. Que a caridade é a essência do amor. Só os grandes espíritos estão em condição de praticar a verdadeira caridade. Se eu não tiver amor, eu não consigo praticar a caridade. Mas então o que eu faço? Aí o que os Espíritos de verdade nos respondem? Se você não consegue ser caridoso, seja pelo menos útil. E ser útil nós já conseguimos. E ser útil é o princípio da caridade. Porque um dos problemas da caridade é que é o seguinte, que toda vez que a gente começa a pensar que a gente fez uma caridade, a gente fica tão orgulhoso daquilo que a gente começa a fazer o quê? Nós começamos a nos vangloriar daquela coisa. Aí mesmo que discretamente nós contamos para um, contamos para o outro. E o que Jesus diz? Não saiba a vossa mão esquerda o que a mão direita fez. Mas a gente acaba contando. Agora, a partir do momento que você se preocupar em ser, que nós nos preocuparmos em ser só útil, nós não vamos ter tanta preocupação em ficar contando a nossa utilidade. Então vamos tentar, na medida do possível, sermos mais úteis possíveis, porque aí sim está o princípio da caridade. E aí estaremos em perfeita adoração a Deus. Tem muita gente que imagina que adorar a Deus é ir para a sua religião, é vir para a casa espírita, é ir para a missa, é ir para o culto, é cantar, é louvar, é gritar, nada disso. Nada disso. Isso são rituais. Rituais externos que nada leva. O homem só vale pelaquilo que ele é, pelaquilo que ele fez de si. E o contato que ele vai ter com Deus, essa paz interior que ele vai ter com Deus, é através das suas atitudes. Há pessoas que nunca foram a uma casa espírita, nunca foram a nenhuma denominação religiosa e que se dizem até ateu. E que são pessoas muito melhores do que a maioria de grande parte dos religiosos. Porque o rótulo de nada vale. Nós precisamos viver mais de fundo do que de forma. O importante é exatamente as minhas ações no bem. O grande espírita capixaba Jerônimo Ribeiro já dizia: o trabalho constante no bem dá forças permanentes. Só que, infelizmente, aqui, todos nós são espiritualistas. Raros não são. Porque senão aqui não estava. 98% da população do mundo é espiritualista. Outra grande parte, hoje, já somos espíritas e reencarnacionistas. No mundo, não estou falando na parte ocidental.
tá? No mundo, porque o Oriente Médio é reencarnacionista. Olha, se eu sou reencarnacionista, é porque eu acredito que a vida continua, que nós continuamos. Mas, pasme, senhores, senhoras e senhoritas, os nossos planos de vida vão, no máximo, até o nosso sepultamento. Nós vivemos como se fosse viver apenas até o sepultamento. Grande maioria de nós deixamos o terreno comprado para nos enterrar, o caixão, uma funerária, tudo certinho. Mas nós não somos espiritualistas, nós não acreditamos no espírito. E por que nós não vivemos como espíritos, construindo um futuro que vai além do corpo físico? Aliás, o insigne cientista, Lavoisier, já dizia: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nós espíritos, enquanto que somos filhos de Deus e que temos direitos, aí que vem uma coisa interessante. Os direitos que nós pedimos hoje, eles nem de perto, nem sonham se aproximar dos direitos que nós temos. Porque nós temos direito de ser felizes, temos direito espetaculares, nós temos direito de ser perdoado quando nós ofendemos, mas nós não sabemos isso. Só que quem é que vai garantir isso? Somos nós mesmos, nós que vamos garantir um ao outro. O processo é esse. Não existe maneira de sermos felizes se nós não construirmos a nossa felicidade permanente. A física quântica vem mostrando hoje que nós somos campos magnéticos que nos interligamos universalmente no planeta. Eu sou esse campo magnético. E aqui, daqui até ela, como é seu nome, por favor? Daqui até a Úrsula, muito obrigado, Úrsula, daqui até a Úrsula nós temos campos magnéticos que me ligam eu a ela, que vai ligar ela a outra, que vai ligar ela a outra, e as distâncias não interessam. De tal forma que as coisas que eu faço repercutem no todo. E eu acho que não. Isso quer dizer o quê? Que enquanto nós não trabalharmos para melhorar a condição moral do planeta Terra, a nossa infelicidade vai permanecer. Quer ver só uma coisa? Quem tem um carro bonito aqui? Pode falar. Eu tenho um carro bonito, eu tenho um Corsa 2012, mas para mim é uma maravilha. Hã? O que é? Então, mas veja só, nós construímos as nossas coisas bonitas e belas, e o que nós fazemos depois? Se eu tenho um carro bonito, eu tenho medo de sair com ele, porque eu tenho medo de ser assaltado. Eu tenho medo de encostar meu carro lá, e alguém só por picardia vir e arranhar o carro. Eu tenho uma casa bonita, mas eu tenho que fazer um muro bem grande para ninguém ver o que tem lá dentro, porque senão eu posso... Então, nós estamos vivendo nesse tipo de situação. Por quê? Porque nós somos individualistas. Nós não nos preocupamos em educar, em ajudar, em evangelizar os nossos irmãos que sofrem e que carecem de informação e que carecem de amparo. Sem nenhuma crítica, só perguntar aqui, quantos de nós aqui participamos de movimento voluntário de auxílio às pessoas que sofrem? Eu não tenho tempo porque eu tenho videogame, eu tenho futebol, eu tenho a novela, nessa hora eu não posso. Só
Porque aí o que acontece? Cada dia que passa, a criminalidade cresce. E quem somos as vítimas dessa criminalidade? Somos nós mesmos. Então, nós somos os agentes de nós mesmos. Nós somos as pessoas que vamos mudar isso. E a partir daí, sim, vamos conseguir a tão sonhada felicidade. Os direitos que tanto nós clamamos e queremos ter. Só que a gente não vai precisar ficar brigando por eles. Porque eles já vão ser garantidos pelas nossas atitudes. Olha bem, eu vinha com meu filho agora, e vocês já viram que coisa terrível que é o motorista? Tem hora que eu me envergonho de mim. E acho que a maioria de nós deveríamos fazer isso. Porque às vezes nós somos gente boa, gente boa, gente boa. Botou um volante de carro na mão, qualquer coisa que o outro faz, nós já estamos para arrancar o pescoço do cara fora. Né? E isso porque somos espíritas. Porque se não fosse espírita, né, se é na encarnação passada, o cara estava perdido. Né? Então, as nossas atitudes, elas precisam modificar exatamente para que a gente garanta os nossos direitos. Mas nós só vamos garantir os direitos no cumprimento do nosso dever diuturno. E qual é o nosso dever maior? Tem uma coisa que tem acontecido muito hoje. De espiritismo todo mundo já sabe. Aqui eu estou só estou jogando conversa fora. Tudo que eu falei aqui todo mundo já sabe. Mas o fato é que todo mundo estuda espiritismo, todo mundo sabe muito de espiritismo, todo mundo sabe de Bíblia, todo mundo sabe de quase tudo. Da civilização, dos ensinamentos hindus. Então, e uma das coisas que hoje está muito comum no nosso meio é o trabalho de introspecção. O que é o trabalho de introspecção? Todo mundo quer se conhecer intimamente. Eu tenho que me conhecer intimamente para evitar isso, para evitar aquilo outro, aquela coisa toda. E porque se eu não me conhecer intimamente, é que eu tenho que aprender a me amar, porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? E por aí afora. A Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela realmente diz que é necessário que nós procuremos a nos conhecer intimamente. E parece que o pessoal levou o pé da letra isso. Só que, ler 2 linhas mais à frente, ela diz: todo esse trabalho de interiorização e de conhecimento íntimo só terá valor se o objetivo for servir. A única maneira que o homem tem no planeta de evoluir como indivíduo, como ser, como espírito de luz, para se transformar em espírito evoluído, é o servir o próximo. E não é por acaso que tem que ser assim. É porque Deus precisa da gente para isso. Se nós formos observar, nós estamos num patamar intermediário. Todos nós estamos num patamar intermediário. Nós temos um grande número de espíritos encarnados e desencarnados que estão à nossa frente, que sabem muito e que nós devemos aprender com eles. Mas temos a nossa retaguarda, um outro sem número de espíritos também, numa condição de penúria, que dependem de nós e que nós precisamos ensiná-los com amor, com paciência, com carinho. E nós nos omitimos. Mas isso é novo? Não. Jesus já recomendou: não coloqueis a candeia sob o alqueire.
Todos sabem o que é candeia. Candeia é aquele facho de luz, é aquela coisa que carrega a luz. O que é alqueire? O alqueire era um caixote que tinha na roça anteriormente, que era uma medida de 40 litros, e que as pessoas usavam para vender, comprar. Então, ninguém coloca uma luz e bota um caixote tampando a luz. Essa luz precisa brilhar. E o que nós somos? Nós somos luzes e precisamos fazer a nossa luz brilhar. Se cada um de nós, que aqui estamos, conseguirmos ajudar, guiar um desviado que seja, um daqueles nossos amigos que encontram no caminho do desvio, nós já teremos prestado um serviço enorme ao equilíbrio do planeta, do universo, da qual o nosso planeta faz parte, que vive sob a legalidade, que vive sobre a lei. Agora, sobre a receita que Kardec deu, eu vou deixar como lição de casa para vocês. A terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Leiam e, com certeza, vocês vão tirar dali preciosidade. E alguém quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta? Pode perguntar. Pode perguntar o que você quiser, eu só respondo o que eu souber. Aqueles sofredores que querem prejudicar a gente. Como é que é? Aqueles seres vivos que estão sofrendo porque querem, acredito eu, né? Mas que querem prejudicar a gente. Só em oração e enfrentar não posso enfrentar mais. Mas eu oro. Isso já ajuda. O enfrentamento, certa vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: você é contra a violência? Mas foi o medo. Não, pois, quer ver, se você é contra a violência, e a Madre Teresa de Calcutá falou: não, eu sou a favor da paz. Todo enfrentamento, ele é prejudicial. Ele gera algum tipo de violência. E não existe nenhum remédio melhor para aqueles que se consideram nossos inimigos, nossos adversários, do que a oração, do que a prece. Orai por eles. Porque, de fato, não deixam de ser pessoas tão necessitadas ou mais necessitadas do que a gente e que ainda não conhecem a luz. André Luiz diz o seguinte: o homem é muito mais ignorante do que mau. Se o homem não fosse ignorante, ele não faria maldade. Aliás, você sabia que a maldade não existe? A maldade é apenas um vício. Alguém que fez uma coisa errada uma vez e deu certo, e ele continua fazendo, vai dar certo até no dia que der na cabeça dele. No dia que der errado, ele começa a fazer o caminho de volta. Então, a maldade é apenas um vício. Gente, ninguém quer perguntar mais nada? Tem uma pergunta e quando eu vou falar, todo mundo pergunta. Que hora que eu vou parar? Então, a gente está parando agora, agradecendo a todos a paciência e principalmente a Deus pela oportunidade de trabalho, novamente a direção da casa pelo convite, e que todos tenham um belo fim de semana e uma boa semana de trabalho. Muito bom dia.